Um assunto que tem me pedido muito para eu comentar é sobre RPA. RPA. Então nós vamos dizer, dentro da administração pública, o que quer dizer RPA. RPA quer dizer Recibo de Pagamento de Autônomo. Então, a prefeitura, ela paga ao servidor, ao empregado, à pessoa, através de recibo de pagamento de autônomo. Ocorre o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para os senhores. Para você trabalhar na administração pública, para você ser empregado, funcionário público, empregado público, só tem 3 formas. A primeira é a regra, concurso público. Tem que fazer um concurso público. A segunda fórmula é você ser nomeado através de um cargo comissionado, né, de livre nomeação e exoneração. Então o prefeito lá precisa de um secretário de obra, um secretário para trabalhar com ele, diretor de esporte, diretor de departamento, de cultura. Então são os cargos comissionados. Esses aí é de livre nomeação e exoneração, chama ad nutum. Por isso que às vezes a pessoa entra num cargo, fica uma semana só e sai, fica um mês, 2 anos e sai, chama ad nutum. Nomeia e tira a hora que quiser, o prefeito, não precisa fundamentar. Então, primeira regra, concurso público. O cargo público e o emprego público só podem ser ocupados por empregos e serviço público. A segunda exceção é o comissionado. E por último, vem aqueles casos excepcionais, altamente excepcionais de interesse público, de urgência e emergência. Não dá tempo, por exemplo, a administração está sofrendo uma calamidade pública de Covid, está passando uma necessidade urgente, premente. Ninguém tinha pensado há um mês atrás, há 2 dias, 3 dias, o que ia acontecer. Então, nesses casos urgentes, a gente contrata e urgência e emergência, faz todo um procedimento mais simples, um procedimento simplificado e corre lá e contrata essas pessoas em caráter urgente, de urgência e emergência. Mas no caso da Covid não dá nem para justificar, porque nós já estamos desde 11 de março de 2020. Desde 11 de março de 2020 nós já sabemos dessa calamidade chamada Covid. Então não é justificativa para contratar, nem na Secretaria de Saúde e nem em lugar nenhum. Há muita contratação irregular, ilícita, na área da saúde. Geralmente um vereador indica, um amigo do vereador, sobrinho do vereador, outras vezes é o próprio prefeito, né, o prefeito, o vice-prefeito, eles mesmos indicam, você votou em mim, eu vou te dar um cargo lá na prefeitura, fique tranquilo, deixa comigo, assim que eu tomar posse, eu vou dar um jeitinho de botar a sua filha, a sua sobrinha lá na prefeitura. Isso tudo aí é irregular. As formas corretas são essas: concurso público, cargo comissionado, ou então urgência, emergência, excepcional interesse público, na forma da lei. Tudo previsto na Constituição Federal. Altamente excepcional e para ficar por um período provisório. A pessoa entra para cumprir um período X de tanto a tanto e depois ele sai. É um período provisório. Ele vai lá dar uma ajuda. Muitas das vezes nós, servidores públicos, não temos o know-how, não temos a expertise. Então contrata-se esse servidor para cumprir ali, né, aquela carência. Essa é a última forma. Não tem outra forma de você trabalhar no órgão público, prefeitura, município, estado, união e autarquia. O que passar disso, vocês vão ter problema, e não existe. Projeto de lei. Em Bom Jesus, do Itabapoana, me parece que está tramitando um projeto de lei enviado para a Câmara. Eu não conheço, não sei. Estou falando aqui como professor, eu sou professor há mais de 5 anos, dou aula para vocês aí, meus amigos, eu tenho esse espaço aqui há muitos anos, então estou falando como professor. Mas parece que está vindo aí um projeto de lei. Se esse processo de lei vier, ele é natimorto, né? Ele vai sofrer, se for aprovado na Câmara e retornar e o prefeito assinar, ele vai ser objeto de uma ação civil pública.
Parece que o prefeito quer criar umas vagas aí, quer criar uns nomes, chamar com urgência e emergência, por isso e aquilo, está precisando com força, com rapidez, é Covid, não sei como, vamos chamar, né? Outro caso, existem prefeituras que têm muitos RPA contratados. Esses RPA contratados, não sei como, não passou pela Procuradoria e nem passa. Nós somos servidores concursados efetivos, concursados de carreira. O prefeito que perde a eleição, ele diz assim, bom, eu não vou pagar RPA. Se você trabalhou de RPA, eu não te pago, perdi a eleição hoje, dá um jeito, corre atrás. Aí vem um gestor novo, o gestor que entrou. Coitado do prefeito. O prefeito entrou, pegou a eleição, primeiro dia de governo dele, começa a trabalhar, encontra um carrilhão de RPA para ser pago, para serem pagos. Também não pode pagar. Por quê? Porque não ficou registrado lá atrás na contabilidade pública, não foi colocado em restos a pagar, não constou no orçamento, na lei de diretriz orçamentária e na lei as três leis de orçamentárias públicas, né? Não tem previsão. Então ele fica no samba do maluco doido, ele fica sem saber o que fazer com esse RPA. O antigo saiu, não pagou, e o que entrou não tem como pagar. Então, qual a solução? Todos os RPA vão para a justiça, vão procurar receber o seu salário na justiça, e lá a justiça com certeza deve reconhecer lá que a contratação é nula, né? Foi nulo, e vai pagar lá o salário do mês. Alguns entendem que eles têm direito a mais alguma coisa, FGTS, ou então só o pagamento do mês mesmo, os dias trabalhados, enfim, né? Não é um contrato comum com aqueles montes de direito, né? 13º, fundo de garantia, férias, proporcional, etc, etc. Nada disso existe em RPA. RPA é uma invenção brasileira, é a chamada jabuticaba brasileira. É inventado aqui no Brasil. Jabuticaba brasileira para enfiar na administração pública. Eu quero dizer aos senhores que nós temos um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O município jamais poderia contratar pessoas sem essas formas que nós declinamos anteriormente. Então não pode contratar. Existe um ajustamento de conduta assinado lá na Justiça do Trabalho, é público, é notório. Aliás, o nome da ação é Ação Civil Pública. Todos deveriam saber e ter conhecimento. E por último, para não alongar mais sobre o assunto RPA, eu quero dizer aos colegas, aos alunos, que o Tribunal de Contas do Estado é contra. Eles, se souberem, eles vão processar os gestores e mandar devolver o dinheiro, porque é forma de contratação ilícita. E o TCA, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de igual forma, é contra. Todos os RPAs serão considerados nulos e alguns receberão o seu direito, porque não pode abocanhar dinheiro dos outros, né? Não pode ter trabalho escravo. Não existe trabalho escravo no Brasil. Se você trabalhou, você tem que receber. Mas, infelizmente, o Tribunal de Contas entende que o contrato é nulo e vai de volta em cima do gestor para receber o que o gestor fez ilicitamente e vai receber uma ação de improbidade administrativa. Então, a grosso modo e claramente, sem indicar nome a ninguém, não estou citando nenhuma prefeitura, mas esta é a realidade do nosso RPA.